Chegou a hora de escrever o programa no Portugal do zero. Mas antes, ainda tem uns conceitos para ser explicados e logo em seguida a gente vai fazer. Eu vou fazer em 2 sites de Portugal, porque os dois têm uma estrutura, um modelinho diferente. Aí eu vou mostrar nos dois para você ter uma noção de como é. Mas o que importa no Portugal é a lógica por trás da programação. Não interessa a estrutura. De tanto você fazer, você acaba se acostumando com a estrutura. E isso aqui, para quem tá começando, vai ser difícil, vai ficar meio confusinho. Mas depois de umas usadinhas assim, tic, já consegue entender a estrutura e já não interessa. O que interessa é a lógica. É na lógica que muita gente trava, porque quando vem um problema, eu quero um programa que funcione igual matemática. Como você vai fazer se você não tem noção da lógica por trás disso? Então, vamos lá. Mas antes, conceitos. Os comandos básicos da entrada e saída no Portugal. Temos 3, mas o último aí já não é mais usado. O que interessa mesmo são os 2 primeiros. Dependendo do que você está utilizando, o comando vai ser ler ou leia. O que é ler ou leia? Ler ou leia é quando a máquina lhe pede uma informação. Por exemplo, eu quero saber a idade da pessoa que vai usar meu programa. Eu coloco leia. Aí a máquina vai deixar esse espaço em branco que vai ser preenchido por quem for digitar. Quem vai ser o usuário que vai utilizar. É para isso que serve o leia. Aí a máquina pede a informação, guarda para ser usado no processamento e aí você que vai montar lá sua programação no que vai ser utilizado essa informação. O escrever ou escreva, que é o comando de saída. Por exemplo, eu vou pedir no leia, eu vou lá pedir sua idade. Aí eu faço um processamento. No processamento eu quero, por exemplo, somar com a idade de outra pessoa. Por exemplo, eu quero a idade do filho e do pai. Aí na entrada eu coloco lá, leia, variável. Aí eu vou botar o nome da variável, idade filho. Aí outro comando, leia, variável, colocar o nome dessa variável de idade pai. Você vai, leia, idade filho, leia, idade pai. Aí quando você botar para executar, vai aparecer lá em branco. Aí o filho vai ter que colocar a idade, dá enter. Aí o próximo em branco vai ser o pai que vai colocar a idade, enter. E o resultado da idade do filho com a idade do pai, eu vou colocar o nome dessa variável, soma. Aí eu vou escrever para eu saber quanto foi a soma. Eu vou lá, escreva soma. Aí ele vai exibir o resultado. Aí o imprimir, ele já não é utilizado, ele é igual o escreva, só que ele não vai enviar a informação para a tela, ele vai enviar para a impressora ou então, no caso, vai deixar salvo no Portugal, mas não vai exibir para a gente, vai ficar como se fosse tivesse salvo na memória. Mas o que interessa é o leia e o escreva. Aí, ou seja, ler vai pedir os dados do usuário e escrever, ele vai mostrar os dados na tela. E é isso. Imprimir, né, ele só manda os dados para a impressora. Ele já nem é mais utilizado, então ele nem interessa mais, né? Só se realmente você tiver algum trabalho, alguma coisa e você quiser experimentar, aí você pode usar o imprimir. Só que o que interessa é o leia e o receba. Tem até aqui exemplos, ele deu exemplo de ler, entre parênteses, num, que ele quis identificar com um número, é uma variável, esse num é uma variável que ele nomeou. Aí quem fez o comando sabe o que esse número quer dizer, só que o que ele quer no processamento, ele quer calcular o dobro desse número. Então ele vai colocar lá a variável. Ele vai dar o nome dessa variável, que é dobro. Dobro. A setinha quer dizer que ele recebe de número. O número que o usuário vai dar, multiplicado por 2. Aí, para exibir esse resultado para você, ele vai escrever o nome da variável que tem esse problema, que tem essa função, o dobro. Esse é o exemplo que ele está dando no livro. Agora, fluxo de algoritmo. Fluxo de algoritmo é só para você realmente ter noção de como funciona o algoritmo. Vai ter entrada, vai ter o processamento e vai ter a saída. A entrada vão ser os dados que vai ser fornecido. Por exemplo, se eu quero uma variável, eu quero que o usuário me dê uma informação, eu boto na entrada. Se é uma constante, tá lá na entrada, eu tenho que identificar, porque eu também não posso não botar para ler número. Eu chego e pulo logo aqui, dobro é número vezes 2. O computador não vai entender, ele falou assim, de onde tá vindo esse número? Eu não tô achando nenhum número aqui, não foi identificado nenhum número. Então, a entrada tem que ter identificando as variáveis que você vai utilizar. O processamento, né, vai ser o que você vai fazer com aqueles dados. Sempre identifique os dados, porque pode dar erro no processamento. Porque não adianta você colocar um dado assim só jogado, a não ser que seja, por exemplo, o 2. O 2 não precisa identificar o número inteiro, ele já sabe o que o 2 quer dizer, ele sabe que ele está fazendo uma multiplicação, mas quando é uma variável ele não entende. Então no processamento você vai fazer o que quiser com essas variáveis. E a saída, ele só vai mostrar o resultado desse processamento. É isso.
Aqui agora ele tá mostrando o corpo de algoritmo, que ele já vai mostrar como vai ser estruturado, mas eu já digo que no livro o exemplo que ele está utilizando não é o mesmo para todos. Ele aqui é só para você ter uma noção do que tem que ter. Algoritmo, você tem que identificar o algoritmo que você vai estar utilizando. Esse aqui, o exemplo que ele está usando o do site Visual G, Portugal Visual G. Lá tem um algoritmo em que você nomeia para do que trata aquele algoritmo, né? Esse aqui é só para você dar o nome para o algoritmo. Por exemplo, eu quero fazer a minha nota anual. Então você nomeia seu algoritmo de nota anual. Isso aí é só para você saber, para não ficar sem nome, porque, por exemplo, se você for fazer diversos, aí chega lá, tem 5 sem nomes e aí eu vou ter que olhar o código para saber qual é cada um. Então você nomeie o seu algoritmo. Em seguida vão ser as constantes opcionais, né? Por exemplo, eu vou fazer um problema matemático em que tem que usar a constante π. Ao invés do que toda hora eu botar lá 13, sei lá o que. Aí de novo lá em outra parte do processamento 13, sei lá o que. Eu boto logo lá na constante. Constante, eu boto lá π igual a 13, sei lá o que. Tá lá na constante. Aí toda vez que no cálculo eu vou colocar vezes π. Vezes π, vezes π, vezes π, porque tá identificada a constante. E lembre-se, constante é um valor fixo. Aí tem as variáveis, vai ser a mesma coisa que a constante. É opcional, você vai depender do que você vai montar, mas você tem que identificar a variável e falar o tipo dela. Lembre-se como identificar variáveis, né? O primeiro caractere tem que ser letra, não pode ter espaços em brancos, por aí vai. Também não pode ser nome de algo, de um comando já existente. Por exemplo, eu tô usando Portugal, eu boto na minha primeira variável leia. Não, isso é um comando. Então lembre-se como se nomeia as variáveis. Aí você tem que colocar o tipo, que a gente já viu que é inteira, real, caractere, lógico. Aí inteira, real, para caso números, caractere, para quando for palavras, lógico, se for verdadeiro ou falso. Então você tem que identificar o tipo que tá lá. Por exemplo, eu vou colocar idade. O tipo é uma inteira, porque não existe, eu não quero saber, a pessoa tem 1 ano e 2 meses. Eu não quero saber desse depois de um ano, eu quero um número inteiro. Então eu boto lá, idade inteiro. Eu tô vendendo um produto, ele custa R$2,99, então é real, porque tem número decimal. Aí eu boto lá dinheiro, ou total, ou produto 1, ou produto 2, e o tipo dele, real. É igual até caractere. Você bota, eu quero saber o nome de uma pessoa, eu boto lá nome ou o e-mail. Aí você bota na frente caractere para você identificar. Depois que você identificar se vai ter constante, a variável, depois de você nomear o seu algoritmo, depois de você identificar as suas variáveis que vão ser utilizadas, você vai dar um espaço e para dar o início e o fim. Início e fim, entre os dois, o que vai estar entre os dois aqui vai ser o que vai ser o processamento. É aqui que eu, por exemplo, eu quero fazer a média anual de tal aluno. Então vai ser aqui que você vai colocar os cálculos, vai ser aqui que você vai utilizar as informações. Por exemplo, vou somar a idade do filho e do pai. Vai ser aqui que você vai colocar a soma da idade do filho mais o pai. Também vai ser aqui que você vai colocar o comando de escrever para mostrar o resultado. Mas lembre-se, eu identifiquei aqui, se for uma variável aberta, uma variável temporária, eu vou ter que pedir para o comando ler ela. Ou seja, para o comando adquirir essa informação, porque essa informação não foi me dada. Então, aqui entre o início e o fim, se tiver uma informação que vá ser fornecida, você tem que pedir o comando leia e o nome da variável. Se já tem se é uma constante, já está identificado, você não precisa colocar o comando leia. Você só vai, por exemplo, eu vou usar a constante π, você só vai botar lá idade vezes π. Você não precisa pedir para ele ler π, já está identificado, você só pede para ele ler quando você não tiver o dado ou quando você quiser que o usuário forneça o dado. E aí vai ter seus comandos 1, comando 2. E lembre-se de não colocar nomes muito ambíguos, você tem que saber o que você está fazendo. Tipo, eu quero soma do aluno 1, soma underline aluno 1, soma do aluno 2 e por aí vai. E aí depois que você termina, você coloca um fim no final. Tem um adendo aqui, porque no material do professor, ele lembra de botar ponto e vírgula, mas em Portugal não se utiliza ponto e vírgula. Ponto e vírgula é para programação das outras linguagens. Por exemplo, Python tem que ter ponto e vírgula, a linguagem C tem que ter ponto e vírgula. Ponto e vírgula em Portugal não serve, porque aqui não é para você focar na estrutura, tipo, esqueci o ponto e vírgula. Você se preocupa com essa dor de cabeça lá pra frente quando você começar a aprender a linguagem. Aqui é só a lógica. Então é isso. Aqui o professor já está mostrando estruturas e vai ter, por exemplo, estrutura sequencial. É aquela de receita de bolo.
e ele tá mostrando os exemplos. Vamos aplicar esses exemplos. Eu vou aplicar nos dois Portugals existentes, porque a estrutura de um é diferente do outro. O que mais chega perto do professor é o Visual G, se você quiser utilizar ele quando for utilizar esse livro. Fica aí a dica, mas eu vou fazer nos dois para você ver a diferença. Antes de começar, esse aqui também é para mostrar visualmente tudo que eu expliquei, o algoritmo aqui. Você nomeou o algoritmo, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô fazendo uma soma. Aí logo em seguida você vai identificar as variáveis que vão ser utilizadas. Como é uma soma, eu não tenho uma constante, eu não tenho um número fixo, então eu vou ter que pedir para o usuário me fornecer. Então, identifico as variáveis e o tipo dela, que são inteiras. Eu não quero número com vírgula, eu não quero um nome, eu não quero nada, eu quero números inteiros. Aí você, início. Aí o que tá entre o início e o fim vai ser o processo e a máquina vai executar. Aí eu peço ele para ler o número 1. Por quê? Porque eu não tenho o número 1. O usuário vai me fornecer. Então, ler ou leia. Aí eu peço o número 2 também. Aí vem a função que eu quero somar o número 1 e o número 2. Eu vou identificar a soma, né? Vou falar que ela vai receber o número 1 mais o número 2. A máquina sabe fazer a soma sozinha. Aí eu vou pedir para ele escrever o resultado, a soma. Então, por isso que você tem que lembrar muito bem de identificar bonitinho as variáveis e também lembrar, né, que nas funções de identificar que função você está usando. E lembre-se também de identificar a função na variável, porque, por exemplo, ele não sabe o que fazer com essa soma. Se eu botar aqui só soma número 1 e número 2, ele não sabe se ele tem que mostrar se é inteira, se é booleano, se é lógico, se é verdadeiro ou falso. Ele não sabe o que fazer a informação. Então você também vai ter que identificá-lo lá na variável. Todos os nomes que você criar no programa, você vai ter que identificar na variável e vai falar o tipo dela. Por exemplo, eu podia botar soma mais ser caractere, e o que ele faria? Ele escreveria o número 1 e o número 2. Aí ele escreveria, tipo, se eu desse, por exemplo, o número 1, 5, e o número 2 é 6, aqui, se eu identificasse a soma com um caractere, ele ia mostrar 2 mais, eu nem lembro os números que eu usei, 5 mais 6. Era isso que ele ia mostrar, ele ia mostrar uma palavra, ele não ia mostrar a soma. Por isso que você também tem que identificá-lo na variável. Agora, o Portugal. Entrei no Portugal do Visual G. Você abre, essa é a primeira coisa que ele mostra. Ele tá mostrando o mesmo modelo do professor, algoritmo. E o nome do algoritmo, aqui onde vão ficar as variáveis. Aí temos o nome da variável e o tipo da variável. Aí aqui temos onde vai ser executado o processamento, o início, o que é para ele fazer, escrever, ler, escrever e o final do algoritmo. Ele já vem com essa estruturazinha, o que facilita para quem não sabe como é a estrutura e tem que, para não ficar procurando tudo mais, ele já vem prontinho assim. Então vamos fazer esse algoritmo soma que o professor deu de exemplo na primeira, agora na estrutura do Visual G. O nome desse algoritmo vai ser soma. Quais variáveis vai ter dentro dele? Eu vou colocar, em vez de eu vou colocar o número 1, eu vou colocar o número 2 e a soma em si. E eles vão ser tudo inteira ou inteiro. Inteiro é o nome do programa. Com isso eu já identifiquei as variáveis, número 1, número 2, a soma, e falei que elas são inteiras, né? Vão ser números inteiros. E com isso a gente vai pro primeiro código. E aí, como primeiro código, o que a gente vai colocar aqui? A gente vai botar para ele pedir pro usuário o número 1, que eu não tenho, porque é uma variável. Então eu vou botar lá, leia, e identificar o número 1. Com isso eu também preciso do número 2, então eu também vou identificar o número 2. E o que eu vou fazer com isso? E aí eu vou usar a variável soma, que vai ser a setinha, ele vai receber o número 1 mais o número 2. Depois que ele fizer isso, ele vai escrever a soma para eu saber qual foi o resultado. Aí está do jeito que o professor montou, só que na estrutura do Visual G. E vamos dar play. Aqui, aguardando a entrada. Ele tá pedindo qual vai ser o número 1. Tá pedindo pro usuário qual vai ser o número 1. Eu vou falar que o número 1 é 2. E aí, ele tá pedindo agora qual é o número 2 pro usuário. Então, eu vou botar o número 2, 5. Eu dando um Enter, ele vai somar o número 1 com o número 2. E com o comando escrever, ele vai mostrar qual foi a soma. 7. Tá aí sua resposta. Aí agora eu vou fazer esse modelinho no Portugal do Web Studio. Ele também, igual ao anterior, ele já vem com sua estruturazinha montada. Você já percebe que ele já não é igual ao outro, em que ele tá o nome do algoritmo, variáveis, início, fim, porque a estrutura desse já é diferente. Eu vou te mostrar como nele é. Então aqui no Portugal do Web Studio, a gente vai começar identificando o tipo que vai ser a variável. Então vou colocar inteiro. Identifiquei, aí agora eu boto o nome das variáveis. Aqui não vai ter vírgula nem nada, vai ser só escrevendo mesmo e soma. Com isso, eu vou agora para a parte do início, que vai ser os comandos. Aqui não precisa identificar o que é início e o que é fim. Aqui, o que estiver dentro do programa, dentro da função início, ele vai ser executado. Então, vamos lá. Então, vamos colocar o comando que ele vai pedir, o número 1 e o número 2. Então, aqui no Portugal Studio vai ser o programa leia.
E aí, entre parênteses, o número 1 que eu quero. E agora o número 2 que eu quero. Aí a soma. Aqui, diferente do Visual G, ele não vai usar uma seta para falar que a soma vai receber esses números. Aqui ele só vai usar o símbolo do igual. Também, né, o Portugal, o Web Studio, ele é focado mais na estrutura parecida com o Python, parecida com outros programas. Então vai ser de sua escolha qual você querer. Mas a lógica é a mesma. Então, ó, soma igual. Aí vai ser o número 1 somado com o número 2. Aí com isso, depois eu vou pedir para ele escrever o que? A variável soma. Então eu vou dar play aqui. Ele me pede o número, eu vou colocar o número 2 para o número 1. Ele tá me pedindo pro próximo número, eu vou colocar 3. E aí o programa, ele somou 5. E então é esse o primeiro exemplo. O professor até tá mostrando como no Pascal, na linguagem Pascal, fica, é idêntica ao Portugal, né? Mas o que interessa realmente é a lógica. E aí no livro ele tem outros exemplos de algoritmos para você montar no Portugal. Aí eu vou deixar para vocês montarem. Para vocês verem, temos aqui a média final. Ele tá dando exemplo de média final. Temos também área de circunferência, que aqui já usa uma constante. Nas variáveis, ele só coloca o nome da variável e o que ela vai ser. Quando é constante, ele só bota um igual, porque eu não vou pedir para o usuário essa informação. Eu já sei qual é essa informação. E essa informação não vai mudar de maneira nenhuma durante o programa. Então eu deixo ela como constante, eu só boto o igual. Eu boto o nome da variável, o igual, que significa constante, e o valor, o dado dessa constante. Aqui a média final, ele já mostra outro fator que caractere. Quando você escreve caractere, ele só lê o primeiro caractere. Então, para você identificar que o caractere vai ter, sei lá quantas letras, você coloca entre colchetes. Aqui no Visual G vai ser desta maneira. E quando eu executo, ele tá me pedindo o nome, eu vou colocar fulaninho. Aí o número de fulaninho, a outro número de fulaninho, a soma 5, mas eu vou também botar aqui para ele escrever. Escreva nome para mostrar que ele identificou fulaninho e executar. Vou colocar aqui. Ele tá pedindo primeiro o nome, fulaninho, a nota de fulaninho. A primeira nota foi 1, a segunda nota foi 4. Ele somou a nota de fulaninho, ele mostrou a nota de fulaninho e o nome de fulaninho. E agora, como ficaria esse caractere no Portugal Web Studio? Aqui onde vai ser o caractere, você simplesmente vai colocar, vai ser no fim. Então eu vou colocar aqui, escreva nome, e eu vou botar aqui, leia nome. Aí, executando, ele tá pedindo o nome, fulaninho, o número 1 de fulaninho, o número 2 de fulaninho, fez a soma e escreveu o nome de fulaninho. Então, se eu vou utilizar o Visual G e quer um nome, mas não quer que só mostre a inicial do nome, a primeira letra, depois que você identificar o tipo, você coloca entre colchetes e a quantidade de caracteres desejada. Por exemplo, se eu uso um programa em que o espaço dele para mostrar as informações é muito pequeno, então é melhor eu limitar a quantidade de caracteres para não ficar uma coisa infinita. Por exemplo, a pessoa pode apertar K infinitamente, mas eu só quero que mostre 5Ks. Entendeu? E aí, em Portugal Web Studio, você identifica o tipo, o nome da variável, e aí você coloca entre colchetes a quantidade de caracteres que você quer, né, para que o programa leia. Então, temos exemplos aí, né? Continuar de circunferência, temos troca tudo. É isso, eu deixei isso daí para vocês fazerem. E assim a gente termina o capítulo 6. Já o início assim de como montar a estruturazinha para você entender como usa no Portugal, né? E o próximo capítulo vai ser estruturas condicionais, que vai ser sim, então, aí vai ser naquelas situações, por exemplo, se a pessoa tem menos de 10 anos, ela não paga. Se ela tem entre 12 e 18, ela paga meia. Se ela tem, sei lá quanto, ela paga outra quantidade. Se tem mais de 65, ela já não paga também. Aqui que vai te ensinar a fazer esse comando nessas situações em que você vai ter mais de uma opção. Então é isso. Show!